Boa tarde a todos, Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Hoje vamos estudar o documento 6, a relação do Filho Eterno com o Universo. Desculpem. O documento 6, o Filho Eterno. O subdocumento 4, os atributos do Filho Eterno. O Filho Eterno motiva o nível espiritual da realidade cósmica. O poder espiritual do Filho é absoluto em relação a todas as factualidades do universo. Ele exerce um controle perfeito sobre a interassociação de todas as energias espirituais indiferenciadas e sobre toda a realidade espiritual factualizada. Por meio do seu controle absoluto da gravidade do espírito. Todos os espíritos puros são não fragmentados e todos os seres e valores espirituais são sensíveis ao infinito poder de atração do Filho primordial do paraíso. E se o futuro eterno pudesse testemunhar o surgimento de um universo ilimitado, a gravidade do espírito e a força de espírito do Filho original mostrar-se-iam inteiramente adequadas para o controle espiritual e a administração efetiva de uma tal criação assim ilimitada. Não podemos esquecer que o Filho Eterno é a segunda fonte centro de tudo, né? Então, ele realmente tem toda essa capacidade que o Conselheiro Divino tem nos falado aqui nesse parágrafo. O Filho é onipotente apenas no reino do Espírito, porque ele é responsável pelo circuito do Espírito, né? Na economia eterna da administração do universo, a repetição desnecessária e desperdiçada de funções nunca acontece. As deidades não são dadas à duplicação inútil de ministérios ao universo. A onipresença do Filho original constitui a unidade espiritual do universo dos universos. A coesão espiritual de toda a criação repousa sobre a presença ativa em todos os lugares do Espírito Divino do Filho Eterno. Quando nós concebemos a presença espiritual do Pai, achamos difícil diferenciá-la no nosso pensamento da presença espiritual do Filho Eterno. O Espírito do Pai está eternamente residente no Espírito do Filho, porque o Filho representa o Pai, né? Ele, no trabalho, na ação, ele representa o Pai. O Pai deve ser espiritualmente onipresente, mas tal onipresença parece ser inseparável das atividades espirituais do Filho Eterno, em todos os lugares. Contudo, acreditamos que em todas as situações em que há a presença do Pai e Filho, haja uma presença de natureza espiritual dual. O Espírito do Filho coordenado ao Espírito do Pai. No contato com a personalidade, o Pai atua no circuito da personalidade. No seu contato pessoal e detectável com a criação espiritual, ele aparece nos fragmentos da totalidade da sua deidade. E esses fragmentos do Pai têm uma função solitária, única e exclusiva, onde e quando aparecerem nos universos. Em todas essas situações, o Espírito do Filho está coordenado à função espiritual da presença fragmentada do Pai Universal. Quer dizer, o Pai se fragmenta nos ajustadores do pensamento que vivem na mente dos mortais, né? Espiritualmente, o Filho Eterno é onipresente. O Espírito do Filho Eterno está muito certamente convosco e à vossa volta, mas não dentro de vós.
nem como uma parte de vós, como um monitor misterioso que é o ajustador do pensamento, né? O fragmento residente do Pai ajusta a mente humana para que tenha atitudes progressivamente mais divinas, de um modo tal que a mente ascendente se torne crescentemente sensível ao poder da atração espiritual do circuito todo-poderoso de gravidade do espírito da segunda fonte centro. Quer dizer, o ajustador ajusta a nossa mente para que cada vez mais a gente acesse, né, o circuito espiritual do Filho Eterno, né, para que possamos seguir o nosso caminho até o paraíso. O Filho original é universal e espiritualmente autoconsciente. Em sabedoria, o Filho é inteiramente igual ao Pai. Nos domínios do conhecimento ou onisciência, não podemos distinguir entre a primeira e a segunda fonte. Como o Pai, o Filho sabe tudo. Ele nunca é surpreendido por qualquer evento no universo. Ele compreende o fim desde o início. Não podemos esquecer que o Filho Eterno, ele é também a segunda fonte centro. Então, em infinitude. Então, ele tudo realmente sabe, né? O Pai e o Filho realmente sabem o número e o paradeiro de todos os espíritos e seres espiritualizados no universo dos universos. Não apenas o Filho sabe de todas as coisas, em virtude do seu próprio espírito onipresente, mas da mesma forma que o Pai e o agente conjunto, o Filho é plenamente conhecedor da vasta informação que por refletividade provém do Ser Supremo, cuja inteligência é sabedora todo o tempo de todas as coisas que acontecem em todos os mundos dos 7 superuniversos, e ainda outras formas por meio das quais o Filho do Paraíso é onisciente, né? Tudo sabe. Ele falou novamente do ator conjunto e do Ser Supremo. O ator conjunto é o Espírito Infinito na ação, né? No trabalho de construção de mundos, sóis, sistemas, galáxias. E o Ser Supremo é a face do Pai que rege a administração dos 7 superuniversos. O Filho Eterno, como uma personalidade de amor, misericórdia e ministério espiritual, é plena e infinitamente igual ao Pai Universal. E, ao mesmo tempo, em todos os contatos pessoais misericordiosos e afeiçoados com os seres ascendentes dos reinos mais baixos, o Filho Eterno é tão bondoso e pleno de consideração, tão paciente e magnânimo, quanto são os seus filhos do paraíso, que são os Micaéis, né? Nos universos locais, nos quais tão frequentemente eles se auto-outorgam aos mundos evolucionários do tempo. Os Micaéis, que são os regentes dos universos locais, né? Eles fazem 7 provas que são chamadas 7 outorgas, né? Que na maioria das vezes é nascer como um ser do reino, o qual ele criou. Torna-se desnecessário dissertar mais sobre os atributos do Filho Eterno. Registradas as exceções, torna-se suficiente estudar apenas os atributos espirituais de Deus, o Pai, para entender e avaliar corretamente os atributos de Deus, o Filho. Bem, na próxima aula iremos estudar o subdocumento 5, as limitações do Filho Eterno. Eu agradeço a todos, uma boa tarde e, se puderem, dê um like.